Cenário bem lamentável. Ainda ontem, por volta das 8 da noite, a equipe de força-tarefa de homicídios foi acionada e a informação era de que 2 corpos haviam sido localizados no interior de um quarto numa hospedagem aqui na cidade de Santa Cruz. Chegando no local, a gente se deparou com um corpo feminino, um corpo de uma mulher em cima da cama e com um corpo de um homem ainda dependurado, com sinais de indícios fortes de cometimento do suicídio. De imediato a gente efetuou a preservação do local, fizemos o acionamento do Instituto de Criminalística. As primeiras análises feitas pelo perito no local são de que a causa da morte da vítima mulher foi de sufocamento, uma ação de sufocamento coordenada com uma ação de estrangulamento. Ela provavelmente foi morta pela força de algum travesseiro ou lençol que obstruiu a respiração, junto também com um cordão que ela usava, que acabou deixando ali marcas no pescoço. E a análise do corpo do homem, ela indica que, de fato, ele, após cometer o feminicídio, acabou tirando a própria vida, como forma de não aguentar o peso da lei que viria posteriormente. As primeiras diligências já foram iniciadas ali naquele mesmo dia. Constatamos que eles já mantinham um relacionamento com a vítima de mais de ano. Eles tinham uma programação rotineira de encontros e que muito provavelmente as motivações são ou o ciúme ou o fato de ela manifestar não querer mais continuar com os encontros. A informação é que o Zeca era casado e morava aqui em Santa Cruz do Capibaribe, então essa relação seria uma relação extraconjugal. É difícil agora no presente momento dizer se ele ainda era casado, se não estava mais na constância do casamento. O fato é que o relacionamento com essa menina não era o relacionamento que ele mantinha, digamos assim, o relacionamento que era a esposa dele, que tinha os filhos, não era com ela. Dentro da sociedade. Dentro da sociedade, o que foi passado para a gente, que essas informações foram colhidas com as vítimas, e familiares, foram que ele já tinha um relacionamento conjugal, mas acabou se desgastando, o relacionamento que não estava mais bem. A gente não tem ao certo se ainda ele mantinha esse relacionamento dele com a esposa ou se não tinha mais. A gente não tem essa informação ao certo. Mas que esse relacionamento dele com a vítima era um relacionamento que já durava aí quase 2 anos. Surgiu a informação que o casal deu entrada no motel durante a noite do último sábado e só na noite do domingo foi que os corpos foram encontrados. Isso, eles entraram ainda na noite do sábado, por volta das 10 da noite. Ainda no local a gente conseguiu colher muitos detalhes a respeito da chegada deles. Não foi, o feminicídio não ocorreu exatamente na hora que eles chegaram, ainda ocorreu um pouquinho depois. Provavelmente foi cometido durante a madrugada, já no início do dia. E durante o dia ele acabou cometendo suicídio. Inclusive chegou a contactar alguns parentes, informando que tinha feito uma besteira, mas que não ia aguentar ser preso, e acabou ficando sem contato. Quando foi no início da noite, os funcionários perceberam que estava alguma coisa errada. A família compareceu lá ao estabelecimento procurando por ele, e só então eles bateram na porta, ninguém atendeu, e aí eles tiveram que entrar no quarto e se depararam com aquela situação. Então, após ele matar a garota do programa e antes de se matar, ele entrou em contato com a família? Exatamente, entrou em contato com a própria família, num ato difícil até de dizer a motivação de ele ter feito isso, mas a gente acredita que seja já um ato de desespero, de total consciência do que está para fazer. E aí, depois do cometimento do feminicídio, ligou para os parentes, talvez já com o peso na consciência, com o peso do que havia feito, informou que tinha feito uma besteira, que não ia aguentar ser preso e acabou cometendo suicídio. O Zeca estava conduzindo um carro. Esse carro, a informação é que ele foi alugado em uma locadora de veículos aqui da cidade. Exatamente. Esse carro não era de propriedade dele. O que a gente conseguiu também colher foi que ele alugava esses carros rotineiramente aos fins de semana. A gente acredita que ele alugava o carro
exatamente para manter os encontros com ela. O senhor conseguiu informações em relação ao perfil do Zeca com a família e dentro da sociedade? Não tem antecedentes criminais, a gente ainda não pode atestar ao certo, porque não dá para dizer ainda, mas a companheira, a esposa dele, não sabemos se atual ou ex, ainda não foi ouvida, mas não há informações de que fosse uma pessoa violenta, truculenta, que fosse uma pessoa não tem antecedentes criminais de passagem de violência familiar. Ela também não tem antecedentes criminais, né? Pessoas com envolvimento algum com a criminalidade, pelo contrário, né? Pessoas que não davam trabalho nenhum para a polícia e para a segurança pública. No local, os funcionários do motel falaram se ouviram algum barulho, algum grito durante a madrugada? Não há nenhum relato nem por quartos vizinhos, nem pelos funcionários do estabelecimento, tendo em vista que não foi utilizado arma de fogo, né? Já que não foi utilizada arma de fogo, não houve estampida. E a forma como cometeu o feminicídio, ela aconteceu de forma a não permitir o socorro, né? Foram utilizados ali alguns lençóis, um travesseiro para conseguir impedir a respiração. Então, esse modus operandi não provocou ali a reação, não permitiu que ela pedisse socorro e muito menos também o cometimento do suicídio. Foi praticado com uma corda também, certamente não provocou barulho algum, de modo que os funcionários nada ouviram. A Bruna, ela trabalhava aqui em Santa Cruz, uma profissional do sexo, porém era de Recife. Essas informações ainda estão sendo colhidas, né? A gente ainda não pode dar essa informação como certa, até porque esse relacionamento dela com o autor do crime não era um relacionamento eventual, não era um relacionamento de uma noite, eles já vinham se relacionando há algum tempo, né? Inclusive existia, não era só um relacionamento ali eventual, eles já tinham inclusive um envolvimento afetivo. Então essa informação a gente ainda precisa aprofundar mais a investigação para poder realmente dar como certeza. O caso está 100% fechado, doutor, o inquérito policial? Olha, com relação às circunstâncias, a autoria está realmente 100% fechado. Agora buscamos ainda outros detalhes, como por exemplo, a gente quer saber se ele já foi para o local com esse intento, né, ou se lá no local aconteceu alguma coisa que o fez, alguma discussão, algum evento que tenha feito praticar aquele homicídio. Agora esses detalhes, infelizmente, a gente só vai ter com o laudo pericial, né, que a gente vai ainda receber, e com a análise dos aparelhos celulares que foram apreendidos no local. A polícia está tratando o caso como um feminicídio seguido de suicídio. Com certeza, feminicídio seguido de suicídio. A morte foi causada, sem dúvida nenhuma, em uma situação de violência familiar, né? Existia um vínculo afetivo, existia um menosprezo aí da condição de mulher, e para a polícia não tem dúvidas de que se tratou sim de um feminicídio. E por ironia do destino, o fato aconteceu durante o mês de agosto, o mês que é considerado o mês de combate à violência contra a mulher, né? Exatamente, um mês que a gente encara com muita seriedade. A violência doméstica e familiar, infelizmente, ela existe e tem que ser combatida com muito profissionalismo, com muito rigor. E esse mês, inclusive um mês que nós estamos planejando, dentro de um planejamento, várias ações de proteção à violência doméstica, é um mês que isso tem que servir aí de um aviso, né, para a comunidade como um todo. Se você tiver conhecimento de alguém que sofre esse tipo de violência, ou se você mesmo sofrer a violência doméstica, comunique à delegacia, à coordenadoria da mulher aqui na cidade, que tem assim, um contato muito direto conosco aqui da delegacia. A identificação da violência ela é necessária que ela seja prematura, ainda naqueles primeiros indícios de violência, às vezes um xingamento, empurrão, um tratamento mais ríspido, exatamente para que a gente consiga evitar, para a gente consiga evitar que o pior aconteça, que a gente consiga zerar aí por muito tempo qualquer evento de feminicídio aqui na cidade e na região. Doutor, muito obrigado pelas informações e boa sorte. Obrigado, eu que agradeço. Fica aí o nosso pedido, né, que as mulheres
cooperem com a gente, venham, se protejam, fiquem atentas a qualquer indício de violência. Então tá aí, as informações em relação a esse caso que ainda repercute, aconteceu durante o último fim de semana aqui em Santa Cruz do Caparibe, dentro de um motel às margens da PS 160. Com imagens de Erivaldo Silva, J. Lima, o comunicador da verdade.